A vida é feita de decisões, boas, ruins ou até mesmo ao acaso. As decisões podem mudar drasticamente o rumo do nosso futuro. E hoje veremos como uma combinação de frustração, ódio e profunda depressão levou um altamente bem treinado ex-oficial da Marinha e da Polícia de Los Angeles a tomar uma decisão terrível: começar uma violenta e incontrolável busca por vingança contra todas as autoridades da Califórnia. A maior caçada humana da história do estado da Califórnia está em curso há pelo menos 2 dias. Christopher Dorner, 33 anos, ex-veterano de guerra do Iraque e ex-membro da polícia de Los Angeles, continua fugitivo. Fala galera, Malone aqui, e no vídeo de hoje vamos conhecer a história de Christopher Dorner, um ex-policial no distrito de Los Angeles que foi demitido, segundo ele, de forma injusta, e isso o levou à loucura, e assim levando o país inteiro a momentos de pânico. Mas antes de conhecermos mais essa história, peço que você deixe o seu like para valorizar o nosso trabalho e põe trabalho nisso. E caso não seja inscrito ainda, não perca mais tempo e venha fazer parte da família Topzera. E caso você puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, o YouTube lançou o botão Valeu Demais, que por uma pequena quantia você pode ajudar o nosso canal a continuar produzindo conteúdo para vocês. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Christopher Jordan Dorner nasceu em junho de 1979 em Nova York, mas quando criança se mudou com sua família para um bairro de classe média na Califórnia. Dorner teve uma infância completamente normal, com pais amorosos e que lhe davam uma boa vida. Em sua adolescência era um rapaz comunicativo e carismático, que tinha muitos amigos, em especial James Ucera, que era o seu melhor amigo desde a infância. E em relato ao Real Stories, Ucera conta que Christopher era um cara gentil e animado, e relembra como ele era popular na escola, e que também fazia parte do time de futebol americano da escola. Mas lembra também que Christopher tinha um certo problema em receber ordens. Christopher se formou com boas notas e com um sonho: fazer parte do Corpo de Policiais de Los Angeles, a LAPD. Após se formar na faculdade, ele passou um breve período na Marinha. Dorner se tornou especialista em quase todos os tipos de armas, desde pistolas até fuzis, metralhadoras e rifles, e recebeu várias honrarias. Foi então que em 2006 ele realizou o seu sonho. Ele entrou para a LAPD, mas seu sonho rapidamente se tornou um pesadelo. Em 2007, Dorner foi acusado de mentir e ser insubordinado com os seus superiores, e acabou sendo demitido da polícia. Isso simplesmente acabou com Christopher. Para ele, tudo não passava de perseguição, principalmente do seu capitão. Essa profunda frustração se tornou ódio, e esse ódio clamava por vingança. E a vingança seria contra todos os policiais da LAPD. Em 3 de fevereiro de 2013, a treinadora assistente de um time de basquete, Monica Kwan, e seu noivo, o segurança Keith Lawrence, pararam o seu veículo em um estacionamento em Irvine, Califórnia. E quando desceram do veículo, foram covardemente assassinados com centenas de tiros de fuzil. Segundo a perícia, eles nem tiveram a chance de ver de onde vieram os tiros. Esse crime chocou a região. Como um casal de pessoas de bem e que não tinham nenhum envolvimento com coisas ilícitas, foram atacados de forma tão brutal e covarde. Essa dúvida foi sanada após os investigadores descobrirem na página do Facebook de Christopher Dorner um manifesto em que ele culpava seus antigos superiores da polícia pelo seu fracasso. E não somente isso, ele também prometia se vingar de todos os policiais do distrito de Los Angeles. E não somente eles, também todos os seus familiares. Mas o que Monica e Keith tinham a ver com isso? Monica Kwan era filha de Randall Kwan, um ex-capitão da polícia de Los Angeles, e que havia ficado ao lado de Dorner na época. Mas mesmo assim, Dorner também o culpava por sua demissão, e assim ele atacou covardemente o jovem casal que já tinham vários planos para o futuro e que nada tinham a ver com os problemas de Dorner.
Já haviam se passado 4 dias desde o ataque brutal contra o casal Monica e Keith. E desde lá, toda a polícia e investigadores procuravam em vão por qualquer pista que levasse a Dorner. Mas foi então que em 7 de fevereiro, por volta da 1 da madrugada, os caçadores se tornariam a caça. Em mais uma madrugada tranquila na região de Riverside, a viatura de Michael Crane e Andrew Takayas faziam a patrulha noturna, mas o que eles não perceberam é que eles estavam sendo seguidos. Em um cruzamento, a viatura parou no farol vermelho na faixa da direita. Ao seu lado havia um carro de passeio e no outro extremo da avenida uma caminhonete cinza escuro. O motorista do veículo que estava entre a viatura e a caminhonete era Jack Tilson, e que contou em entrevista que ao parar no farol, notou uma movimentação estranha à sua esquerda, e quando olhou para a caminhonete, havia um homem com óculos táticos e que estava apontando um fuzil na sua direção, e sua única reação foi se abaixar. E assim ele pôde escutar uma ensurdecedora e frenética rajada de tiros. Pedaços de vidro e lataria voavam sobre ele. Para Jack aquilo durou uma eternidade, mas logo tudo se silenciou. Mas ele percebeu que a caminhonete e a viatura ainda estavam lá. Ao se levantar, ele pôde ver o estrago. A viatura estava totalmente crivada de balas. Michael e Andrew não tiveram a mínima chance. E ao olhar para a caminhonete, lá estava Christopher Dorner sorrindo. Foi então que calmamente Dorner deu seta, virou a esquina e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Civis que presenciaram o ocorrido correram para socorrer os policiais, mas já era tarde demais para Michael Crane, um policial tido como exemplar pelos seus companheiros e pai de 2 crianças. Andrew Takayas ainda estava vivo, mas com dificuldade em respirar e se mexer. Ele apenas pedia para que alguém lhe desse o rádio da viatura. E foi então que ele relatou o seguinte: Andrew foi hospitalizado em estado crítico, mas felizmente ele sobreviveu. E agora o número de vítimas da fúria de Dorner havia subido para 3. Em seu manifesto, intitulado Last Resort, Dorner contou toda a sua história e o que levou às atrocidades que estava fazendo. Lá ele relata que após uma ocorrência policial, ele fez uma denúncia formal contra a sua parceira de viatura, na época por uso excessivo de força. Na ocorrência, ela teria dado 2 chutes no rosto de um rapaz que era diagnosticado como esquizofrênico. O rapaz agredido, seu pai, bem como testemunhas confirmaram a agressão. Mas após um julgamento interno da polícia, algo que arrasou a vida de Christopher Dorner aconteceu. A policial não foi apenas absolvida, ela também foi promovida e hoje ela é sargento. E assim a mesa virou. Dorner, de acusador, passou a ser acusado de forjar provas, coagir vítimas e mentir sobre a sua parceira. E então acabou sendo demitido com desonras da LAPD. Dorner estava se sentindo ultrajado. Além do manifesto, ele enviou uma moeda da polícia toda crivada de tiros a um jornalista da CNN. E com isso ele deixou claro sua intenção. Ele queria vingança, não se renderia e iria até o fim. E pior, ele tentaria levar o máximo de policiais junto com ele. Já era 7 de fevereiro e um verdadeiro estado de paranoia tomou conta dos policiais de Los Angeles. Onde estaria Christopher Dorner? Quem seria sua próxima vítima? E foi então que sua caminhonete foi encontrada queimada na região de Big Bear, uma área muito visitada no inverno e que possui uma densa floresta. Um morador local chamado Rick passeava com seu veículo até que avistou um outro carro queimando. Ao se aproximar para oferecer ajuda, ele foi surpreendido por Christopher Dorner. Ele apontava um fuzil para o homem e disse o seguinte: "Saia do carro, não quero te machucar, estou aqui apenas para matar policiais."
Após Donner partir, Rick imediatamente ligou para a polícia. Alguns minutos depois, outra ligação. Um casal havia sido feito refém em seu chalé por Donner. Ele também teria levado o carro do casal. E assim como Rick, o casal também relatou que Donner avisou que não queria machucá-los e que queria apenas os policiais. A essa altura, Donner não estava mais em si, ele já havia tomado a sua decisão. Todas as viaturas da região, inclusive federais e a SWAT, correram para o local, mas já haviam 2 viaturas por lá. Elas estavam juntas. Na da frente estava o policial Michael Medici e seu parceiro Simon. Na viatura de trás estavam os policiais Alex Collins e Jeremiah McKay. Jeremiah conhecia bem a região, então eles foram para uma parte da montanha que tinha muitos chalés desocupados. Durante o trajeto, o medo de Donner estar escondido atrás de qualquer árvore era enorme. Donner era um exímio atirador, inclusive com rifles de precisão, e essa preocupação se provou uma realidade. Ao chegarem a uma intersecção, cada viatura foi para um lado, e a simples escolha de virar para a direita ou para a esquerda definiu a vida desses policiais. A viatura de Mike e Simon viraram para a direita e a outra para a esquerda. Mike pouco se afastou da outra viatura e já pôde ouvir os disparos. Dezenas e dezenas de tiros de fuzil. Assim eles fizeram um retorno e foram ajudar a outra viatura, mas logo perceberam que ela já soltava fumaça. Ela estava sendo totalmente metralhada. Mike pôde ver um rastro de sangue na neve. Era Alex Collins, que se afastava para tentar fugir dos tiros. Mas Mike não conseguiu chegar tão perto, já que eles se tornaram os próximos alvos. Houve apenas tempo de se jogar atrás da viatura. Assim, Simon começou a revidar. Os tiros de Donner vinham de um chalé abandonado. Enquanto isso, Mike se arrastava para tentar salvar os 2 companheiros. Ele primeiro chegou a Alex, que estava gravemente ferido. Ele conseguiu colocá-lo atrás das árvores, mas quando foi em busca de Jeremiah, ele notou que ele nem teve tempo de sair da viatura, e que quando chegou até ele, viu uma cena que o traumatizou para sempre. Um buraco foi feito no rosto de Jeremiah por um tiro de rifle. Ele havia morrido na hora e seu corpo, já sem vida, ainda foi atingido por mais 2 vezes por Donner. Outras viaturas começaram a chegar e por mais de 2 horas o intenso tiroteio não terminava. Donner tinha uma quantidade enorme de munições e em nenhum momento respondeu aos chamados do negociador. Ele não queria se render, ele iria até o fim da sua vingança. O jogo finalmente mudou quando a SWAT chegou. Ao notarem que não haveria rendição, eles iniciaram o seu plano final. Usaram seu blindado para chegar o mais próximo do chalé, que já estava cercado, e em seguida lançaram várias granadas incendiárias dentro do chalé. Mas mesmo assim os tiros não cessavam. A fumaça e as chamas já eram visíveis e todos esperavam que ele fosse sair, mas Donner tinha planos diferentes. Ao acabar suas munições e com as chamas dominando o local, houve um breve silêncio e em seguida um único tiro de pistola foi ouvido. Acabou. Donner não queria dar o gosto de ser morto pelos homens que ele jurou se vingar. Donner havia cometido suicídio. 4 vidas inocentes foram ceifadas durante sua busca brutal por vingança. E assim, uma das maiores caçadas a um criminoso da história da América havia finalmente acabado. Essa história causou e causa até hoje muita controvérsia. As autoridades dizem que Donner era apenas um lunático narcisista, enquanto parte da mídia e da população ficaram ao lado de Donner, dizendo que ele foi levado ao extremo por conta do racismo. Mas e você? O que você acha? Deixe nos comentários, claro, mantendo o respeito e o bom senso. Peço mais uma vez o seu like e que compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar no crescimento do nosso humilde canal. E eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.